Gravação iniciada. Então, reiniciando os trabalhos, ainda na sessão do dia 10 de setembro, das 9 horas da manhã. Vamos continuar aqui com o item 11, vou deixar esse e-mail para o final. Arista do Brasil Alimentos, relator Cleócio. Vamos lá, Cleócio. Está com o som desligado. Esse caso acho que é um caso simples, o relatório está pequeno, acho que dá para ler. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 4ª turma da RJ Rio de Janeiro, que indeferiu o pedido de restituição apresentado pela contribuinte. Em síntese, o caso versa sobre auto de infração número tal, lavrado pela DEFIS São Paulo, em decorrência de auditoria interna em DCTF, que constitui o crédito tributário de R$ 32.841, acrescido de multa e juros. A empresa impugnou o lançamento, juntando os documentos de folhas tais, sustentando resumidamente o seguinte: equivocou-se ao preencher os valores de 19.237 e 13.603, referente aos débitos CSL, no período de apuração de 1 do 11 de 98 e 1 do 12 de 98, quando o valor correto seria 11.677 e 12.168. Que protocolou em 9 de 11 de 2001 a solicitação de alteração da DCTF através do processo número tal, restando regularizada a situação. O débito do período de apuração de 1 de 11 de 98 foi compensado através do processo número tal. A BIPJ 98 foi devidamente retificada quanto ao período de apuração de 12 de 98, sendo o débito também compensado com crédito de pagamento a maior de meses anteriores ao ano de 98, requer a total improcedência do auto de infração. A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo as retificações da DCTF e o pagamento do mês de competência de 11 de 98, mediante crédito de terceiro compensado com débito da recorrente. A parte em que a empresa sucumbiu se refere ao período de 12 de 98, em que alega ter recolhido a CSL em questão mediante compensação tratada em outro processo administrativo. No ponto, a DRJ entendeu que não havia prova nos autos referente ao mencionado processo de compensação, razão pela qual a alegação não foi acolhida. A recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando preliminarmente a retificação dos cálculos do crédito tributário, pois não teria sido excluído da conta o valor de 11.677, que corresponde ao pagamento realizado com crédito de terceiro, referente à competência 11 de 98, reconhecido pela decisão da DRJ. Sobre o ponto que sucumbiu, aduz que o recolhimento da CSL de 12 de 98 foi realizado mediante a citada compensação, e que teria requerido cópia do procedimento à Receita Federal para juntá-la posteriormente ao presente processo, de modo a comprovar que o valor foi pago. Acrescenta de forma alternativa a conversão do julgamento em diligência para se apurar esse fato. Esse é o relatório, presidente. Eu estou admitindo o recurso, estou conhecendo, porque atende todos os requisitos. Preliminar de erro na retificação do lançamento. Em preliminar, a recorrente alega ter ocorrido erro na retificação dos cálculos. Aqui, presidente, eu estou afastando a preliminar porque a própria Receita Federal verificou que, de fato, havia esse erro e recalculou. Então, a preliminar está prejudicada. E no mérito, conforme se observa do relatório, a controvérsia remanescente gira em torno da ausência de provas do pagamento de CSL da competência de 12 de 98. Isso porque, conforme admite a empresa em seu recurso voluntário, não juntou a prova do recolhimento por meio de compensação, que seria objeto de outro processo. Sobre este ponto, alega o seguinte. Aqui eu reproduzo, né, o argumento aqui do contribuinte. Aqui acho que vale a pena, essa parte que está grifada, que ele fala que a recorrente, para comprovar o acima exposto,
solicitou junto à Receita Federal do Brasil cópia da compensação, porém até o momento não foi disponibilizada, sendo que desde já protesta pela ulterior juntada da mesma. Agora, digo eu, a DRJ não reconheceu o pagamento neste ponto específico, exatamente porque no processo não havia provas do mencionado processo administrativo de compensação. E aqui eu reproduzo exatamente o item em que a DRJ acentua essa ausência de provas. Assim, no recurso voluntário, a recorrente deveria juntar cópia do processo administrativo relativo à alegada compensação para análise neste processo. A empresa alega que teria requerido cópia do processo à Receita Federal e junta o protocolo de folhas 197, que sequer descreve o número do PERDECOMP ou do processo administrativo. Note-se que o documento em questão tem como data de protocolo 9 de agosto de 2017. Este processo está sendo decidido pelo CARF em novembro de 2020. Até a presente data, a empresa não juntou a cópia do citado processo. Observe-se, portanto, que, embora essa prova seja essencial para o desate da controvérsia, a situação permanece a mesma desde a decisão da DRJ, isto é, sem prova da alegada compensação que comprovaria o pagamento da CSL competência de dezembro de 98. Não é o caso de se acolher o pedido alternativo da empresa de conversão do julgamento em diligência, porque a cópia do processo de compensação de interesse da contribuinte é documento que deveria estar, em princípio, sob sua guarda, bastando apenas juntá-la nos autos. Por outro lado, ainda que tenha havido algum tipo de extravio, o que também não é esclarecido pela recorrente, tal dificuldade seria suprida com cópias do citado processo solicitadas à RFB. A empresa alega que pediu tais cópias e junta protocolo que sugeriria essa ocorrência. No entanto, não é crível e nem aceitável que, passados mais de 3 anos desse protocolo, a empresa não tenha se empenhado na obtenção dessas cópias que servem de prova para o desate do presente processo. Assim, penso ser o caso de se indeferir o pedido de conversão do julgamento, conversão do julgamento em diligência. Conclusão, diante do exposto, conheço do recurso para declarar a preliminar prejudicada e, no mérito, voto por negar provimento, mantendo-se integralmente a decisão da DRJ. Aqui o problema é a prova mesmo, ele não trouxe prova do processo de compensação que comprovaria que teria sido paga a CSL nesse período. E a DRJ e a DRF falam o quê, Cláudio? Que não tem a compensação do débito dele nesse processo? A DRJ não diz que não tem, ela diz que não tem a prova da compensação. Ele alega que pagou mediante compensação. E a DRJ disse, olha, então traga a prova dessa compensação. Aí ele não traz, no recurso voluntário, ele junta um protocolo de um suposto pedido desse processo de compensação para a Receita, mas nem indica o número do PERDECOMP. Então, quer dizer, está muito incipiente para a gente considerar que tenha uma instrução adequada de que esse pagamento foi feito por compensação. Por isso que eu entendi que é o caso de negar provimento. Ok, aqui, todo mundo de acordo com o relator? Deixa eu só dar uma lida aqui na decisão, Matuzinho, tentar entender o que aconteceu.
Ele fala também desse que ele compensou esse, porque eu estou vendo que ele fala que compensou esse débito de 11 mil nesse processo. Mas o de 12 também? Não, a divergência é só o período 12 de 98, né? Então, que é o débito de 12 mil. Que é o de 12 mil. E ele afirma que esse caso ele compensou. Só que a DRJ entendeu que teria que ter vindo uma prova dessa compensação, que ele não trouxe. Mas não tem nada a ver com aquele processo, não, ele fala. Não, são dois processos. Um é de compensação de crédito de terceiro, que aí se resolveu na DRJ. Aí ficou pendente o período de 12 de 98. E esse é o que é o objeto da controvérsia, e que não tem prova da compensação. E aí a Receita consultou os sistemas, está até a tela, né, reproduzida na decisão da DRJ, e consta lá o débito em aberto, de 12.168. Então, em princípio, não teve essa compensação. Posso chamar o relator? Então, por unanimidade de votos, negar provimento. Aqui você tinha registrado na sua conclusão declarar prejudicada a preliminar, né? Porque ele alega em preliminar que a parte que ele teve reconhecida na DRJ não foi recalculada. E aí ele recebeu a intimação com a totalidade do crédito tributário. E aí ele pede para reduzir, para excluir aquela parte que ele ganhou na decisão da DRJ. Mas isso lá, depois à frente, a a Receita reconhece e recalcula. Até indico as folhas aqui, Acho que eu nem vou registrar então essa parte aqui, né? Porque... Acho que é só negar provimento aqui direto. Não conhecer falta de interesse, né? Aí é não conhecer, né? Acho que eu vou pôr não conhecer. Mas é que quando ele recorreu, ainda não tinha sido feito esse ajuste, né? Só foi feito depois que ele recorreu, né? Então, por isso que... Mas ela perdeu o objeto, né? Então, perdeu o objeto. Do objeto aí você não conhece dados. Né? Ela morre, né? Não conhece, nem... Mas aqui na minha conclusão, tudo bem, né? Negar provimento. Sim, o mérito negar provimento. Só quanto à nulidade aí que... Então, na preliminar, o que nós fazemos, então? Eu colocaria como o Paulo está sugerindo, e não conhecer a preliminar por perda do objeto, né? Assim, aí na conclusão pode ser não conhecer. Né? Okay? Acho que prejudicada a preliminar também dá, gente. É o que ele tinha colocado. Por mim, tudo bem. Eu coloquei prejudicada, mas se o colegiado achar que é melhor mudar... Considerar prejudicado, vou registrar aqui. Então, assim você não precisa mexer no seu voto. Então não precisa mexer, né? Não. Então, item 11 julgado. Paulo, item 12. Aqui são dois do mesmo contribuinte, não sei se são idênticos ou não. Esse nome não é estranho, a gente já julgou alguma coisa ali? Você lembra de a gente ter julgado alguma coisa desse contribuinte? Esse nome não é estranho, mas enfim. Um é de RPJ e outro de CSLL, tá? E os dois são conversão do julgamento em diligência. Ok. É um auto de infração. O primeiro processo aí, o crédito tributário é de CSLL. E teria sido compensado prejuízo acima do limite de 30%. Da manifestação de inconformidade, ela se insurge sobre essa questão da compensação e pede para reduzir os valores da multa de ofício. Se insurge quanto ainda os juros de mora. A decisão de primeira instância manteve integralmente o lançamento.
E aí, quando chega no recurso voluntário, aí ele alega que houve erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que a empresa autuada já teria sido extinta por incorporação antes da autuação. E aí traz também outras razões de mérito, né? Inclusive algumas que não tinham sido trazidas na impugnação. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso justamente por conta dessas matérias que não tinham sido trazidas na impugnação. Vou só pontuar aqui para... No caso dos autos, a suposta nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo se enquadra nessa última exceção, que é a matéria de ordem pública. A aplicação do artigo 24 da Lei 11.457, de outra parte, se trata de fato superveniente, já que relacionado ao prazo decorrido até a decisão de primeira instância, de modo que, obviamente, não poderia constar da impugnação. Diferentemente, as alegações relacionadas com a postergação do pagamento e com a transferência do ônus relativo à multa de ofício não podem ser excepcionadas, já que são matérias que deveriam ter sido apresentadas desde a impugnação para que pudessem ser apreciadas no julgamento do recurso voluntário. Então, não estou conhecendo dessas duas alegações aí, a postergação e a transferência do ônus da multa de ofício. Ok. Em relação à conversão... Todo mundo de acordo aqui, né? Em relação à conversão do julgamento em diligência, de fato, ele traz provas de que teria havido essa incorporação. Só que isso não tinha sido suscitado na impugnação, né? Então, estou colocando aí. Por outro lado, causa espécie que até a apresentação do recurso voluntário, a referida incorporação não tenha sido suscitada nos autos. A impugnação foi apresentada em nome da autuada e até mesmo o recurso voluntário. O mesmo ocorrente com a procuração de folha 53 da data de 30 de 10 de 2006, ou seja, posteriormente à incorporação que supostamente teria ocorrido em 2004. Tal fato suscita a possibilidade de a referida operação de incorporação não ter sido comunicada à Receita Federal, o que poderia levar ao não reconhecimento da nulidade em linha com o precedente unânime dessa turma julgadora, né, que decidiu que se o contribuinte não comunicou à Receita Federal, ele não pode se beneficiar do erro na identificação do sujeito passivo. Desse modo, convém a conversão do julgamento em diligência para juntar ao processo dos documentos necessários à formação da convicção desse relator. Então, voto sentido converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem informe se há registro nos sistemas informatizados da Receita Federal de operação de incorporação da pessoa Esperafico Moinhos para Esperafico Agroindustrial. Em caso positivo, informe qual a data em que a operação de incorporação foi comunicada à Receita Federal. Junte aos autos os extratos de sistemas informatizados que corroborem as informações prestadas em atendimento aos itens anteriores. Elabore relatório conclusivo, com relatório da diligência, podendo acrescentar as informações que entenderem necessárias, e intime a recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias acerca do referido relatório. Ok. Algum questionamento do relator? De acordo? O outro é a mesma coisa, Paulo? O outro, ao invés de ser CSLL, é o IRPJ. Então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida, converter o julgamento de diligência. Ausente, André. Sim. Deixa eu só confirmar o outro aqui, se é parcial também, tá? O outro também. Também é. Então, vamos fazer o registro idêntico. Próximo item.
também é seu, né, Paulo? E Fortix. Isso, e Fortix. Esse daí é um paradigma. Tô vendo. Posso começar? Pode. Recurso voluntário, tá, em relação à decisão que julgou improcedente a manifestação de conformidade. O processo decorre de declaração de compensação. As partes em amarelo aí é que vão ser suprimidas, né? Decorre de declaração de compensação, por meio da qual a recorrente compensou o suposto direito creditório relativo ao pagamento a maior que devido a título de CSLL relativo ao segundo trimestre de 2001, com débito de sua responsabilidade. O despacho decisório emitido pela autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório invocado pelo fato que o pagamento apontado estaria integralmente utilizado para a quitação de débito confessado pela recorrente. Apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega que realizou recolhimento de tributos após o prazo de vencimento, acompanhado de multa e juros de mora. Como os referidos recolhimentos foram realizados antes da confissão dos débitos em DCTF, multa de mora seria indevida por conta da denúncia espontânea. Sustenta que, antes da emissão do despacho decisório pela autoridade administrativa, não lhe teria sido assegurado o direito de demonstrar o seu crédito, de modo que indevida a conclusão pela inexistência do crédito. Caso tal oportunidade houvesse sido propiciada, ficaria demonstrada a inexigibilidade da multa de mora recolhida e compensada conforme documentos que estariam anexos à peça de defesa. Pugnou assim pela anulação do despacho decisório, pela realização das diligências necessárias à verificação do crédito compensado, que levaria à homologação da compensação. Decisão de primeira instância, rejeitou-se a alegação de nulidade por não se vislumbrar a ocorrência das hipóteses do artigo 59. Registrou-se ainda que o despacho decisório teria sido emitido com lastro em informações fornecidas espontaneamente pela própria recorrente. Quanto ao mérito, apontou-se a impossibilidade de se homologar a compensação, posto que o sujeito passivo sequer tentou fazer prova do direito creditório utilizado. Após a ciência, foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente reitera o já alegado na manifestação de conformidade, destacando o fato de que a decisão de primeira instância teria se embasado na ausência de esforço probatório de sua parte, mas que tal fato teria ocorrido exatamente pela precipitação da decisão administrativa. Aqui o contribuinte ficou dizendo que não me perguntaram, se me pedissem eu provava, mas não provou. Admissibilidade do recurso, preenche todos os requisitos, então eu tomo conhecimento. Nulidade do despacho decisório. Como relatado, a recorrente suscita a nulidade do despacho decisório emitido pela autoridade administrativa, que não homologou a compensação realizada por meio da DECOMP, por não lhe ter sido previamente facultado o direito de demonstrar a existência do crédito compensado. E aí eu estou rejeitando, a alegação. O despacho decisório foi emitido de modo eletrônico, com base nos dados constantes, sistema informatizado. Já que aqui é mero procedimento, não precisaria do contraditório e da defesa que está sendo assegurada justamente após a emissão do despacho decisório. E aí eu faço, inclusive, a equiparação com a súmula CAF 46, que trata do lançamento de ofício sem prévia intimação ao sujeito passivo. Precisa ler, não? Não. Pode seguir. Tá, então rejeito a preliminar de nulidade. Crédito compensado. Em relação ao mérito do crédito compensado, a alegação da recorrente se relaciona à denúncia espontânea, tratada pelo artigo 138, seus reflexos, em relação à multa de mora prevista no artigo 61. E aí eu trago a posição do STJ, de que a multa de mora é afastada por conta da denúncia espontânea, que a Receita não considerava. A necessidade de observar esse entendimento por conta do regimento do CARF, trago alguma jurisprudência do CARF. Questão, contudo, é que, como bem apontado na decisão recorrida, a recorrente não apresenta nenhum elemento de prova no sentido de comprovar a ocorrência da denúncia espontânea em relação ao pagamento invocado na DECOMP sob análise. Para o exame do mérito da compensação realizada nos presentes autos, além da necessidade de comprovação da extinção do débito acompanhada dos juros de mora, seria imprescindível a verificação da relação temporal entre o pagamento, ao qual se pretende atribuir a natureza de denúncia espontânea, e a declaração/confissão do débito assim extinto, conforme decorrência direta da súmula 360 do STJ.
absolutamente inadmissível a alegação da recorrente de que não apresentou as provas do seu crédito em decorrência da inexistência de intimação prévia. As provas em questão deveriam ter sido apresentadas pela recorrente juntamente com a manifestação de conformidade, artigo 16.3. Ausência de apresentação das provas naquele momento, ressalva-se que nem com recurso voluntário qualquer elemento de prova foi apresentado, conduz inevitavelmente ao não reconhecimento do direito creditório compensado por não ficar comprovada a sua liquidez e certeza, requisitos indispensáveis do artigo 170. E aí eu trago também aquela minha posição de que essa inércia do recorrente não pode implicar na realização de diligência para carrear aos autos as provas cujo ônus recaía sobre ela, e por isso eu nego provimento ao recurso voluntário. Ok. Ô, Paulo, só para saber como é que eu vou votar aqui. Tá. Só o caso aqui, ele declarou, porque você invoca o precedente do STJ, que é aquele precedente que fala do tributo declarado não vai ser objeto de denúncia espontânea, que é o mesmo da 306, 360 da súmula, né? Eu fiquei com estou tentando decifrar aqui. Ele declarou isso? A gente precisava saber justamente isso. Quando ele declarou, quando ele pagou, o que valor ele pagou, ele não traz nada, absolutamente nada. Ele só faz dizer, olha, isso aí foi denúncia espontânea. Não dá nem para saber se ele pagou via compensação ou DAF, não dá nada. Nada. Não, como ele pagou, deve saber por conta do valor que ele botou lá na Decomp, né? Eu acho que é pagamento. Porque isso aqui, eu acredito que foi uma imputação proporcional, né? Foi pagamento, isso. Exato. Mas ele não traz... A questão é a determinação se foi antes ou depois, se foi pagamento a destempo, né? Que ele não traz a prova. Né? Eu vou ter que, presidente, já adiantando, eu vou acompanhar pelas conclusões por conta dessa invocação do artigo 16 aí, mas enfim, não vou entrar nessa discussão aqui, não. Mas de quê, Flávio? Eu não entendi. Mas aqui é aquele... Não, com relação ao momento da apresentação da prova. Não, mas eu não falei isso, não. Fala, você traz o artigo 16, pô. Não, mas é o 16.3 que eu trago. Mas ele menciona que com recurso voluntário também não trouxe, me parece. Nem no recurso ele trouxe. Não, mas me parece que ele estaria admitindo a prova com o recurso. Não sei se entende mal, Paulo. Eu acho que não. Pelo menos o Paulo não tem. Entendi o que você está falando. Tá, beleza. Entendi. A minha questão, o momento de apresentação da prova que você coloca, teria que ser só lá na literalidade do 16. E aí, né, essa divergência já é conhecida. No mais, eu acompanho. Mas você vai votar pelas conclusões, é isso. Né? Alguém mais pelas conclusões? Posso... Você também? Eu vou também pelas conclusões, viu? Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, e em outros casos eu já votei admitindo que a prova fosse juntada no recurso voluntário, e aí o Paulo realmente está bem contundente, né, nesse ponto. Então, Paulo, vou pedir sua compreensão. Eu vou pelas conclusões. Não, e esse é o posicionamento do Paulo, não é de hoje, né? Então, assim, ele não está nem um pouco incoerente no que ele sempre põe. Mas bem levantado, viu, Flávio? Estava até passando despercebido aqui, eu já ia acompanhar mesmo. É que eu acho que as hipóteses de exceção são aquelas que estão lá no próprio artigo 16, parágrafo 4º. Né? Mas isso aí foi bem óbvio ter dito, né? O cara não trouxe prova nenhuma, não é nem de conhecimento. Acho que vocês são... Na verdade, não precisa nem ter falado disso, né? Falou assim, ele não apresentou prova, ponto, né? Ou quando ele poderia ou apresentaria, aí é outra discussão. Eu pus assim que os conselheiros Flávio, Cléo e Fabiano votaram pelas conclusões do relator quanto ao momento de apresentação da prova, ok? Deixa eu só registrar aqui nos demais processos, que são repetitivos. Presidente, lembra da Andréia, né? E da preliminar, né? Aí também de nulidade, foi rejeitado. Foi? A preliminar de nulidade. Sim, é a preliminar de nulidade. Então, for por unanimidade, rejeitar a preliminar, no método negar provimento. Certo? Vamos para o último de hoje. Deixa eu só abrir aqui.
Se a gente consegue... Ô, Paulo, Oi. só para, quando você vai abrir ali, no seu relatório, eu não sei se vai ter problema na formalização lá do repetitivo, em algum momento você fala qual que é o tributo. Vocês teriam que tirar... O tributo não tem problema, pode manter. Pode manter, presidente? Eu acho que Tem alguma forma... uma identificação mínima ali, Exato. Relativo ao segundo trimestre de 2001. Será que... O tributo e o período, pelo menos para identificar, né? o tributo e período... O que não precisa citar é o número de decomp, É isso que eu tirei. Eu deixei amarelo a decomp e as folhas, que é o que eu vou tirar, né? Mas como você não marcou de amarelo, mas você vai deixar isso, né? É. Porque, beleza. Vocês viram que eu coloquei um novo arquivo, mas ele só muda alguma coisa no final lá do meu voto, tá? Aquela questão do ADE que eu não tinha feito a conclusão. Todos de acordo? Posso começar? Então é o item 7, né? Vamos voltar para o item 7 da pauta, gestão de condomínio Liborino. É um curso voluntário, faz o acorde de golpe parcialmente procedente, o auto de infração lavrado, faz as infrações apuradas no recolhimento de tributos pelo Simples e contrato declaratório executivo de exclusão do regime simplificado decorrente da autuação. Aqui é a emenda da DRJ. No recurso voluntário, o contribuinte alega em síntese que durante a fase de apuração apresentou toda a documentação necessária e exigida, livros contábeis e fiscais, extratos bancários, suas contas, contrato de prestação de serviço com seus clientes, etc., ao auditor responsável pelo procedimento, a fim de esclarecer que não havia qualquer irregularidade nas suas declarações de rendimentos e que sua movimentação bancária estava devidamente reconhecida. Em 2006, a totalidade das receitas da recorrente eram obtidas com a atividade de cobrança extrajudicial, sobretudo de aluguéis e taxa de condomínio de imóveis administrados por outra pessoa pertencente ao mesmo grupo empresarial e familiar, denominada Liborino Negócios Imobiliários e Corretagem de Seguro. E como esclareceu a autoridade, recebia os valores das cobranças extrajudiciais em suas contas e repassava aos seus clientes, retendo apenas uma pequena comissão aí pela contraprestação de serviço. A autoridade ignorou suas informações, esclarecimentos e a documentação apresentada lavrou auto-infração, o valor total da movimentação financeira apurada, 10.200.000. A apresentada impugnação, a DRJ determinou a realização de uma diligência fiscal visando obter maiores esclarecimentos sobre a atuação, bem como sobre documentos apresentados na fase procedimental, e que, na sua conclusão, não impactou de forma significativa no resultado do julgamento, excluindo apenas alguns valores relativos a cheques de terceiros devolvidos. A decisão acatou, então, apenas esses valores. O auto de infração, segundo a recorrente, é nulo por cessamento ao direito de defesa, violação ao princípio contraditório e à pró-defesa, por mesmo tendo apresentado, em 13 de dezembro de 2010, todas as informações e documentação exigidas pela autoridade autuante. Esta não examinou a documentação devidamente e lavrou o auto em apenas 3 dias após essa apresentação, que, diante da considerável quantidade de documentos, mais de 11.000 folhas, não é crível que a autoridade tenha examinado a documentação de forma minimamente satisfatória antes de lavrar o auto. Os documentos apresentados são inerentes aos fatos contábeis que geraram receitas e despesas da empresa Liborino, e mesmo estando dispensada de apresentar e elaborar balanços, apresentou os balancetes e os livros diários, que foram ignorados pela autoridade. Que, ao ignorar completamente as informações e provas documentais, o fisco impõe à recorrente manifesto cerceamento de direito de defesa. Que a DRJ, percebendo o vício da autuação, determinou a realização de diligência, mas manteve praticamente intacta a autuação. Que requereu a realização de perícia contábil, devido à enorme quantidade de transações bancárias, diversidade de clientes da recorrente, bem como a complexidade de extensão da documentação, mas esta foi indeferida pela DRJ. E a diligência fiscal realizada não logrou afastar o vício inicial da autuação, seja por não entender a documentação apresentada, seja pela recusa em analisar parte da documentação sob a alegação de tratar documentos terceiros, e ainda considerar que depósitos efetuados em dinheiro ou em cheques nas contas da recorrente, diante dessa situação, não seria possível identificar os depositantes. A autoridade fiscal optou pelo caminho diligenciante, aqui que ele está falando, né? Também é mais fácil de manter as autuações, usando argumentos falaciosos de que parte da documentação era da outra empresa, do grupo
do Liboreiro de Negócios Imobiliários, o que poderia ser esclarecido mediante solicitação de informações. O trabalho de comparação entre as transações dos documentos apresentados poderia ter sido melhor desenvolvido na fase do procedimento fiscal, quando o agente poderia ter solicitado à recorrente que explicasse movimentações porventura não esclarecidas. Tem fundado o argumento de não apreciação de parte dos documentos apresentados para a comprovação das transações que continham o nome da empresa, a outra empresa do grupo, Liboreiro de Negócios Imobiliários, pois são empresas do mesmo sócios e que atuam em conjunto e, eventual confusão patrimonial entre ambas poderia levar à própria despersonificação das pessoas jurídicas, mas não retira a validade dos documentos para comprovar a operação. E não foi observada a súmula CAF 14, nem tampouco a número 32, que a maior parte dos créditos se refere à liquidação de cobrança, cujos pagadores são identificados nos borderos e avisos bancários, que detêm esses valores de suas contas bancárias por um período muito curto e transitório relativo a aluguéis, IPTU e condomínios, que são depositados pelos devedores, e ato contínuo valor líquido para cada um de seus clientes, que são proprietários dos imóveis administrados, que é mera recebedora de fato dos depósitos. Que, para que se possa caracterizar a omissão de receitas, a autoridade fiscal deve trazer mais do que a simples somatória de créditos em bancos. Que pode ter ocorrido alguma imprudência de sua parte com a administração de recursos financeiros de seus clientes ao movimentá-los em suas contas bancárias e não efetuar um registro minucioso de tais transações. Porém, as provas apresentadas, bem como os demais indícios e provas indicados, são suficientes para afastar a presunção legal. Ele traz aquela súmula TRF 182, que não pode ser arbitrado com base em depósitos bancários. Cita ainda a súmula CAF 25. No final, requer o provimento do recurso com o cancelamento da autuação e do ADR 16/2011, que excluiu ela do Simples. Em julho de 2020, esse processo foi remetido à unidade de origem para saneamento com vista juntada de cópias dos livros diário 4 e 5 do ano 2006, mencionados nas peças processuais que não constavam dos autos. Esse que eu mencionei já hoje, que nós vamos ver aqui na sequência do voto. Na diligência, a DRJ mencionava que examinou esses livros, mas eu não achava ele no processo. E, de fato, eles não estavam no processo. E aí foi feita a juntada aos autos. Então, vamos lá. Questão da preliminar de nulidade. O recurso é tempestivo, atendeu os pressupostos, então eu conheço. A recorrente alega, então, cerceamento de direito de defesa. Já li aqui as principais alegações, né? Ela de que apresentou todos os documentos da fase procedimental em 3 dias. De fato, assim, ele demonstra que apresentou no dia 13 de dezembro, no dia 15, no dia 12 de dezembro, no dia 15 foi lavrado o auto de infração, então, que não teria sido examinado pela autoridade. Alega ainda que a diligência realizada pela DRJ não teria o condão de sanar esses vícios. Examinando os autos, verifico que a recorrente foi intimada em 5 de 10 de 2010 a justificar e comprovar a origem dos créditos bancários identificados em suas contas correntes, e que após a concessão de prorrogação de novos prazos e reintimações efetuadas, a recorrente apresentou manifestação em 13 de dezembro, por estais, por meio da qual prestou esclarecimento sobre a natureza de suas atividades e demonstra de forma global, no anexo A composição de sua movimentação bancária, recebimento e repasse nos 12 meses do ano 2006. Aí eu transcrevo aqui e destaco alguns trechos em que ela esclarece a natureza da atividade, que é de prestação de serviço e cobrança de aluguel, condomínio, o faturamento é proveniente de um percentual desses recebíveis, junto com a cobrança dos aluguéis, também são cobrados IPTU, condomínios que não geram nenhuma receita para a empresa, que há um simples recebimento e pagamento desses encargos, e segue uma tabela com a demonstração global desse faturamento e do que seria a sua receita. Na manifestação entregue, a contribuinte informa que estaria apresentando 12 anexos, contendo planilhas e documentos relacionados aos recebimentos, depósitos e repasses efetuados e aos pagamentos de contas e encargos em nome de clientes, tais como taxas de condomínio, IPTU, contas de água e energia, etc. E as respectivas notas fiscais de faturamento escrituradas em livro de prestação de serviços. Não obstante, a autoridade fiscal, por ter recebido pessoalmente a manifestação em 13 de dezembro, sem qualquer ressalva ao conteúdo apresentado, consta dos autos apenas a manifestação da interessada acima descrita, sem qualquer dos anexos e documentos nela mencionados. Em 16 de dezembro, a autoridade fiscal
procedeu à lavratura do auto de infração, amparada nos fatos descritos no TVF, no qual aponta que o contribuinte não se desincumbiu de comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias mediante documentação hábil e idônea, conforme se extrai do TVF. Eu volto a ele mais adiante e vou pular essa parte no momento. A afirmação contida no TVF foi refutada pela contribuinte. E aqui também vou uns trechos destacados, em que ela fala que, ao contrário do quanto alegado pelo senhor agente, procedeu sim a completa entrega do que denominou de anexo A, as folhas tais do referido documento, onde consta expresso na coluna 2, depósito tais, e segundo parágrafo, constam as informações referendando o anexo 1 a 12, que acompanhava não somente de planilhas, mas de prova documental encartada, cópias de documentos observados listados nas planilhas. No entanto, em menos de 3 dias, todos os documentos foram sem apreço da autoridade fiscal, foi lavrado o auto de infração e devolvido à interessada. Na diligência fiscal realizada pela DRJ, a autoridade encarregada de sua realização, respondendo ao questionamento feito pelo relator do acordo recorrido sobre tais documentos, não conseguiu esclarecê-lo, pois a autoridade fiscal responsável pelo lavratura do auto de infração já se encontrava aposentada. Aqui há o primeiro item da diligência, que ela esclarece que não deu para saber se houve entrega ou não, porque o fiscal que lavrou o auto já tinha aposentado. O fato é que a contribuinte, a recorrente, apresentou volumosa documentação junto com sua impugnação, um conteúdo similar ao descrito na manifestação apresentada à autoridade fiscal durante o procedimento fiscal. A recorrente suscita nulidades da autuação em face da não análise dessa documentação pela autoridade fiscal antes de lavrar a autuação com base na presunção legal estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430, o cerceamento ao direito de defesa. Não me parece, em princípio, que seja o caso de declaração de nulidade da autuação, ainda que reconheça que o relato dos fatos apontados pela recorrente é o que melhor parece representar a situação ocorrida. Entendo pelos elementos contidos nos autos que há verossimilhança na afirmação da recorrente quanto aos documentos apresentados. Ocorre que, ao menos em princípio, a autoridade fiscal cumpriu o rito formal para apuração de eventual omissão de receitas com base no depósito bancário de origem não comprovada, na medida em que, estando de posse das informações bancárias da contribuinte, identificou os créditos em suas contas bancárias individualizadamente e intimou-a a comprovar a origem dos valores. E a demonstrar comprovar sua escrituração e oferecimento à tributação dos valores devidos. Feita a intimação, identificando os créditos, a justificar de forma individualizada, em termos que restou observado pela autoridade fiscal, ao menos sob aspecto formal, a exigência prevista no artigo 42 da Lei 9.430. Houvesse descumprimento dessa etapa, seria o lançamento passivo de nulidade, sem dúvida alguma. A questão que se coloca é se a desconsideração por parte da autoridade fiscal dos esclarecimentos e elementos apresentados pelo contribuinte em prazo tão exíguo, após a sua entrega e a imediata lavratura do auto de infração, sem uma análise mais detalhada no TVF e sem solicitar novos esclarecimentos da contribuinte, atendeu aos ditames do artigo 142 do CTN, no tocante à determinação da matéria tributária e, quiçá, a própria identificação do sujeito passivo, uma vez que a própria contribuinte noticiara que movimentava recursos de terceiros em sua manifestação. A questão, todavia, se relaciona ao mérito da exigência e não seria causa de nulidade da autuação, a meu ver. Como é se diz, o procedimento fiscal é parte inquisitória do processo no qual a autoridade fiscal deve solicitar e verificar a escrituração e documentos do sujeito passivo, com vistas a identificar se as obrigações tributárias foram cumpridas corretamente e, não o sendo, apurar as infrações e efetuar o lançamento. Não há nessa etapa, propriamente, um exercício do direito de defesa por parte do contribuinte que tem o dever de apresentar os elementos e esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal. Assim, via de regra, não há que se cogitar de cerceamento de direito de defesa e violação contraditória durante o procedimento de fiscalização, que deve ser observado a partir da instauração do litígio mediante a apresentação da competente impugnação pelo contribuinte. Não obstante, é certo que a má instrução da apuração e o inadequado exame dos elementos fáticos por parte da autoridade fiscal, na fase procedimental, pode redundar na subsistência do lançamento, caso não sejam suficientes para caracterizar as infrações apuradas. Em suma, no presente caso, entendo que não se caracterizou a nulidade do lançamento, devendo os fatos e elementos trazidos pela recorrente serem realizados na perspectiva do mérito da exigência. Então, rejeito a preliminar de nulidade. O princípio aqui ficou ali naquela linha tênue, mas achei que dava para... Era mais uma questão de mérito mesmo.
E aí aqui a coisa é mais complexa. Passando a tratar do mérito, julgo oportuno transcrever a análise contida no TBF na parte que a autoridade fiscal faz da manifestação apresentada pelo contribuinte em respostas às suas intimações. E aqui é que eu vou destacar esses trechos em amarelo. O contribuinte foi advertido, pelo termo de intimação fiscal tal, de que, para a efetiva comprovação da origem dos valores questionados, a intimada deverá, em cada item do anexo, demonstrar quanto é recurso de terceiros e quanto corresponde à receita bruta da fiscalizada. Portanto, para esse mistério, cópia dos documentos comprobatórios, tais como os contratos, extratos, boletos, demonstrativos de repasse de recursos e outros documentos comprobatórios, de forma a provar inequivocamente o valor repassado a terceiro e a receita bruta percebida pela fiscalizada. E foi exatamente o que o contribuinte não conseguiu fazer, decompor cada um dos itens do depósito, demonstrando e anexando documentos idôneos e hábeis para que esclarecesse quanto seria recurso terceiro e quanto seria a receita própria. As alegações constantes da resposta do contribuinte do anexo A, desacompanhadas de documentos comprobatórios que vinculem equivocamente a receita de terceiros das respectivas transferências, não tem efeito probante, portanto não pode ser aceito pela fiscalização. Eu volto aqui ao voto. Diante do grande volume de documentos apresentados na impugnação e considerando as alegações da recorrente, a autoridade julgadora, em primeiro grau, determinou o encaminhamento do processo para a manifestação da fiscalização. A autoridade responsável pela diligência elaborou um relatório, no qual eu vou ler aqui apenas os trechos mais em negrito. Então, a primeira observação que fazemos é que existe nos livros diários uma conta intitulada Repasse a Pagar com lançamento sintético. Então, a empresa tinha uma conta denominada Repasses a Pagar, né, compatível com a alegação dela de que ela recebia e repassava valores. Volume 1, apresentado, intitulado pelo contribuinte como relação de documentos de repasses a clientes. A fiscalização relata aqui o que foi juntado, inclusive comprovantes de depósitos para diversas pessoas, em cheque e em dinheiro, sem identificação do depositante. Aí ela faz uma amostragem de um período curto aqui e demonstra que não, aqui no item 10, que não é possível identificar esta movimentação nem no extrato bancário, eventual saque para posterior pagamento da boca do caixa, nem nos lançamentos contábeis do livro diário, folhas 2 e 3 do diário. E de outra forma, não é possível fazer a vinculação que demonstra terem sido feitos pagamentos pela Liboria. Algumas fichas de compensação de prestação de contas trazem a lei do condomínio a expressão ao cuidado de Liboria do negócio imobiliário, que é a outra empresa do grupo. Com relação aos comprovantes de depósito para beneficiários diversos, deve notar que não há identificação do depositante, vários depósitos foram feitos em dinheiro. Não foram apresentados os comprovantes, ou foram por cheque, não foram apresentados os comprovantes desses cheques. Aí ela faz também uma listagem, pequena amostragem aqui do dia 4 e 5 de janeiro. Os volumes 2 a... sei lá. Desaprendi o organismo romano. A continuação dos documentos referidos às considerações feitas para o volume 1 vale para esses volumes. Há também recibos de controle de caixa com saídas de importância entregues em mãos. Aí foram feitos pagamentos do Banco Itaú em dinheiro. Não é possível identificar essa movimentação nem no extrato bancário, nem nos lançamentos contábeis do diário, folhas tais do livro 4. De outra forma, não é possível fazer a vinculação que demonstra terem sido feitos pagamentos pela Liboria. Com relação aos comprovantes de depósito para beneficiários diversos, não há identificação do depositante, vários depósitos foram feitos em dinheiro, repete aquela mesma situação. Volume seguinte, analisado, relação de contratos de prestação de serviço de administração de condomínio. A autoridade diligenciante observa que, conforme cláusula inserida nesse contrato, a receita é obtida com a verba arrecadada e creditada em conta corrente em nome de cada condomínio contratante. Por este contrato, não há por que haver crédito de taxas condominiais em conta da Liboria. A remuneração da Liboria é estabelecida com mais uma parcela fixa mensal. Ela está dizendo assim, não tinha por que você ter recebido, porque o contrato dizia que não era para você receber. Então, ela negou genericamente. No bloco seguinte, de volume, há contratos de locação em que a Liboria do negócio imobiliário, é outra empresa do grupo, aparece como administradora. Não se vê no estado do contribuinte fiscalizado. Aqui ela observa, inclusive, que poderia induzir a fiscalização a erro e nada comprovado. No
outro volume foram juntados contratos de prestação de serviço de administração de condomínio, também da Liboria de Negócios Imobiliários. Mais uma vez, aquela observação de que se trata de documentação de terceiro que não poderia ser validar as operações da empresa. Nos volumes seguintes, procurações juntadas para administrar imóveis, de novo em nome de Liboria de Negócios Imobiliários, que nada comprova. Trata também no outro volume de valores relativos ao edifício pan-americano, em que descreve que não conseguiu visualizar o pagamento das referidas contas nem no extrato bancário, nem nos lançamentos contábeis. Então, não é possível fazer a vinculação que de forma demonstre ter sido feito pagamento pela Liboria nem os demais. Cita ainda extratos bancários, foram anexados, balancetes de verificação, listagem de recebimento de pagamentos, os volumes, os relatórios de notas fiscais de serviços emitidos pela contribuinte, que foram deduzidos da base de cálculo da inflação, informe de rendimento, e cita esses livros diário 45 que eu não tinha localizado. Aí, em conclusão, o quanto verificado na diligência, apresenta planilha contendo matéria tributável apurada no formato comparativo de valores, demonstrando, afinal, mês a mês a base de cálculo. Sempre lembrando que não houve no procedimento fiscal inovação quanto ao anterior, seja na base legal ou fática e tal. Então, ele foi excluído apenas aqui, os cheques de terceiros que teriam sido devolvidos. É o que a DRJ acatou. Antes de mais nada, pode registrar que sequer haviam sido juntados aos autos dos livros diários 4 e 5, mencionados na diligência fiscal, que só foram carregados aos autos por solicitação de saneamento deste relator. Outro aspecto digno de nota é o exíguo prazo entre a apresentação da resposta pelo contribuinte à intimação fiscalizada para justificar a origem dos depósitos e a data da lavratura e ciência da autuação, apenas 3 dias, e por si só revela que a autoridade fiscal não se dispôs a examinar de fato os elementos de apurações apresentados pela contribuinte. Não obstante as conclusões apresentadas no relatório de diligência, solicitado pela autoridade de primeiro grau, em face das verificações por amostragem feitas pela autoridade fiscal responsável por aquele procedimento, examinando os elementos dos autos e fazendo algumas verificações também por amostragem, identifiquei diversos elementos que corroboram, ao menos em parte, as alegações da recorrente. A primeira se refere ao conjunto de documentos juntados aos autos sob o título anexo volume 51, identificado pela recorrente como documentos de amostragem de locadores, relatório de prestação de contas da Liboredo, com documentos de entrada e os pagamentos realizados. Cotejando os pagamentos realizados aos locadores, indicados nesse conjunto de documentos, com extratos bancários juntados pela recorrente, florestais, pude identificar diversos valores pagos, coincidentes ou compatíveis em data e valor com cheques constantes dos extratos, tendo sido possível identificar o registro do repasse respectivo no livro diário, conforme planilha abaixo. Então, aqui eu fiz também, é um período bem curto, mas peguei alguns elementos só para ver se existia, pelo menos, verossimilhança e consistência desses elementos apresentados. Então, tinha os aluguéis que foram pagos, eu consegui identificar, em alguns casos, valores especificamente, na conta, no extrato bancário, e o registro e o repasse. Na conta bancária, esses repasses eram feitos assim, repasse de aluguel, repasse ao cliente, alguma coisa assim, genericamente. Não era, repasse a fulano e tal, mas uma vinculação de valor e data. A segunda testagem que fiz se refere ao conjunto de comprovantes de pagamentos juntados aos autos sob o título de anexo volume 1, do período de 1º a 9 de janeiro de 2006, com extratos bancários mencionados e o relatório de recebimento, sendo possível que relacionava a amostragem referente aos primeiros dias do mês de janeiro, cerca de 40 comprovantes de depósito em favor de diversos beneficiários, com cheques lançados na mesma data e valor, e ainda identificar o recebimento de aluguéis em nome de diversos beneficiários identificados nos depósitos, nesse mesmo período, na relação apresentada pela recorrente. Então, aqui eu tenho a coluna com a data do depósito, o documento que comprova, o valor repassado, o banco, cheque número tal, o extrato folha tal, a data da compensação, o beneficiário, aí você veja que a primeira é o valor repassado, aqui seria o valor do aluguel que teria sido recebido, sempre é um valor menor, né, porque o aluguel teria os descontos de taxas ou o serviço da fiscalizada. Então, 748, por exemplo, na primeira linha, tem um repasse de 685.
O registro desse repasse, por exemplo, está na folha 11.952 lá, em que está o livro diário. Que assim, você tem lacunas. Eu fui tentando fazer uma amostragem de forma, né, não exauriente, porque esse era o trabalho que a fiscalização, no meu modo de ver, tinha que ter feito. Pelo menos para, até se fosse o caso, desqualificar a escrituração da recorrente. Destaque que na amostragem acima, identifiquei nos livros diários, horas juntados, o registro de repasse desses valores contabilizados a débito da conta 3181, repasses a pagar, e a crédito da conta 101, Banco HSBC. Observei também que os créditos relativos à cobrança eram registrados a débito das contas bancárias e a crédito da conta 3181, repasses a pagar. É bem verdade que a descrição do histórico é sumária, não identificando o beneficiário, assim como os registros dos créditos referentes aos valores dos títulos recebidos não identificam os respectivos pagadores, o que revela uma deficiência da contabilidade da recorrente. Observe-se, como destacado pela autoridade diligenciante, que grande parte dos aluguéis recebidos, se não todos, decorre de contratos identificados como sendo administrados pela empresa Limoreiro de Negócios Imobiliários, havendo diversos documentos com a identificação dessa empresa, que, segundo a recorrente, é do mesmo grupo e tem o mesmo sócio. O fato, como bem aponta a recorrente por si só, não invalida o exame dos documentos como árbitro a identificar as operações realizadas, com vistas a apurar os fatos tributários e mesmo eventuais titulares dos rendimentos. O meu entendimento impõe um aprofundamento da investigação por parte da fiscalização, mediante solicitação de esclarecimentos adicionais do contribuinte. Pelo que se depreende dos elementos juntados aos autos, há fortes indícios, como a própria recorrente aponta seu recurso, da existência de confusão patrimonial e operacional entre a empresa fiscalizada, gestão de condomínio de Limoreiro, hora recorrente, e a Limoreiro de Negócios Imobiliários, o que justificaria um aprofundamento da investigação fiscal, com vista a identificar corretamente a matéria tributária e o respectivo responsável, considerando até a mesma possibilidade de responsabilização conjunta das duas empresas. É possível identificar que a maior parte dos créditos bancários registrados nos extratos decorre de cobrança de títulos em todos os meses, o que reforça a alegação da recorrente de que se trata de cobrança de aluguéis e taxas de condomínio administradas pelas duas empresas do Grupo Limoreiro. Esses valores movimentados nas contas bancárias, segundo alega a recorrente, eram descontados das taxas de administração mediante a emissão de nota fiscal aos beneficiários, o que configuraria a sua receita efetiva. Restante dos valores eram repassados aos titulares diretos de direito e ao pagamento das taxas de condomínio e demais despesas e encargos inerentes à administração dos imóveis, como o IPTU, por exemplo. A recorrente apresentou, junto com a manifestação, ainda na fase procedimental, um demonstrativo do que seria a origem e destinação dos valores movimentados em suas contas bancárias. É aquele anexo A, em que ele põe aqui valores depositados, IPTU, condomínio, etc. Primeira coluna, cheques que foram devolvidos, o faturamento que ela registrou, 499 mil, movimento de prédios, que seriam os pagamentos relativos às despesas dos condomínios, repasses efetuados, totalizando 9 milhões e 800. Crédito bancário foi 10.700, aqui teria uma diferença não explicada de 864 mil. É certo que o contribuinte não decompôs cada um dos depósitos bancários ou créditos de forma a demonstrar quais seriam os recursos terceiros e quanto seria a receita própria, mas apresentou elementos compatíveis com suas atividades e convergentes no sentido que os valores movimentados decorrem da atividade de administração de imóveis e condomínio. E a pequena amostragem acima corrobora a alegação da recorrente quanto à sua atividade e modus operandi. O fato de que nem todos os pagamentos ou recebimentos tenham sido realizados por meio de operações bancárias, pagamento de cheques ou débito em conta, mas sim em dinheiro, deve ser analisado no contexto operacional dos registros contábeis dos valores creditados e dos repasses do contribuinte, que, segundo a alega, também recebia valores em dinheiro e cheques emitidos por terceiros diretamente de clientes, o que não era de forma alguma incomum, pelo menos ao tempo dos fatos. Né? Hoje já é bem menos comum o dinheiro no pagamento. Isso é 2006. Não há registro na acusação fiscal de que parte dos valores movimentados nas contas bancárias não tenham sido escriturados, o que exigia um esforço da auditoria no sentido de verificar a consistência dos dados registrados na contabilidade com os elementos apresentados. Eventualmente, a autoridade fiscal poderia até mesmo ter desclassificado a escrituração do contribuinte caso entendesse que a mesma não espelhava sua real movimentação financeira ou não se prestava para apurar seus resultados. Mas não há qualquer consideração da autoridade sobre os livros contábeis apresentados. A simples recusa em bloco dos documentos apresentados pela autoridade fiscal, sem examinados no contexto operacional da empresa e sem fazer qualquer pedido de esclarecimento adicional por parte da fiscalizada para lançar mão da presunção legal prevista no artigo 42,
sobre todo o conjunto de créditos bancários identificados me parece desproporcional e inconsistente com a documentação carreada aos autos. Note-se que, em sua resposta, o contribuinte deixou claro que movimentava recursos de terceiros, decorrendo da cobrança extrajudicial de aluguéis e taxas condominiais, inclusive demonstrando-a em suas proporções. Cabe à autoridade fiscal, diante da informação examinada, a documentação contábil, bancária e fiscal apresentada, solicitar mais esclarecimento e demonstrações do fato alegado pela contribuinte, caso entendesse necessário. Era possível exigir, por exemplo, que a mesma apresentasse os borderos de cobrança dos títulos creditados, com detalhamento individual dos créditos relativos a aluguéis e taxas de condomínios recebidos. Desta feita, entendo que não foram realizados os passos mínimos necessários à caracterização da infração de crédito bancário de origem não comprovada, dado que existia um indício de verossimilhança das alegações da recorrente nos elementos por ela apresentados, que exigiam exames e mesmo pedidos de esclarecimentos adicionais a fiscalizar. A existência da previsão legal para a caracterização de omissão de receita com base em crédito de origem não comprovada, ainda que prescinda da demonstração por parte da autoridade fiscal e comprovar o consumo da renda ou enriquecimento do contribuinte, não pode dar aso a investigações fiscais rasas, sem dar ao contribuinte que colabora com o procedimento fiscal e apresenta esclarecimentos e elementos, ainda que sejam considerados insuficientes, em princípio, para comprovar a origem dos recursos, o ensejo de demonstrar a compatibilidade de sua escrituração contábil e fiscal com a movimentação financeira espelhada em suas contas bancárias. Tenho defendido a manutenção dos lançamentos, com base no artigo 42, em situações tais em que os contribuintes não escrituram a movimentação bancária e não se desincumbem de comprovar a origem dos créditos, ou ainda nos casos em que, reiteradamente intimados, nada apresenta a autoridade fiscal, além de vagas e imprecisas alegações desacompanhadas de qualquer elemento probatório. São comuns tais situações. Não me parece ser o caso dos autos. Ainda que a contribuinte não tenha demonstrado individualmente a comprovação da origem dos valores registrados em suas contas bancárias, é certo que a mesma os escriturou e apresentou esclarecimentos e elementos comprobatórios, buscando justificá-lo, mesmo que de forma global, que são compatíveis com as suas atividades. Situação tanto mais gravosa diante das inúmeras operações bancárias que compõem o lançamento, pois ao deixar de ser devidamente examinadas na fase instrutória, transferiu todo o seu exame para a fase litigiosa do procedimento, com todas as suas limitações de prazo e abrangência, causando irreparável prejuízo à correta apuração da matéria e dos montantes tributáveis. Deixou-se assim, ao encargo da autoridade julgadora, o ônus de identificar a matéria tributável e o montante efetivamente devido deveria ter sido apurado antes do lançamento. No caso concreto, há indícios de confusão patrimonial e operacional com outra empresa sob controle dos mesmos sócios que atuam no ramo complementar, que eventualmente poderia caracterizar que a real titularidade, e ao menos parte da movimentação correspondente à cobrança de aluguéis, sequer pertence à recorrente, que sejaria a aplicação do parágrafo 5º do artigo 42 da Lei 9.430 e o deslocamento de parte do lançamento para outra empresa do grupo. Assim, resta extremamente fragilizada a conclusão da autoridade autuante quanto à ocorrência da omissão de receita, seja no tocante à matéria tributável, seja quanto ao montante apurado, e ainda quanto à identificação do sujeito passivo no que tange a parcela da movimentação, que desatende ao disposto no artigo 142 do CTM. Embora os princípios do contraditório da ampla defesa sejam de observância obrigatória, somente a partir da restauração do litígio, que a fase procedimental de apuração das exigências tenha natureza predominantemente inquisitória, como já assinalado, é imprescindível que a ação fiscal observe minimamente os procedimentos dialéticos junto à fiscalizada para a correta apuração da ocorrência da infração, se for o caso da base tributária. A falta de aprofundamento da investigação, com vista à perfeita identificação da matéria, do montante tributário e do respectivo sujeito passivo, conduz à incerteza do lançamento, sejando o cancelamento da exigência. Não é possível manter a exigência tributária, ainda que amparada em presunção legal, quando esta se revela claramente desproporcional e incompatível com os dados demonstrados e apresentados pelo contribuinte. Ainda que possa ter existido em algum grau omissão de receita por parte da contribuinte para a recorrente, apurável inclusive por meio de presunção legal em discussão, certamente não seria no montante quase integral de sua movimentação bancária, pelo que se pode constatar na pequena amostragem anteriormente demonstrada. Ressalto mais uma vez que a possibilidade de apuração da renda tributável por meio de presunção legal não prescinde da demonstração da compatibilidade de sua aplicação ao caso concreto com os elementos apresentados pelo sujeito passivo. O objetivo da presunção legal não é sancionatório, nem tampouco visa a cobrança de tributo, onde não haja indícios mínimos de renda tributável. Nesse diapasão, diante da precariedade e incerteza do crédito tributário apurado, entendo que o lançamento deve ser cancelado. Colaciono jurisprudência desse conselho, nesse sentido, e, como consequência adicional, deve ser cancelado também o ato declaratório
Executivo, número 16 de 2011, que determinou a exclusão da empresa do Simples face da extrapolação do limite da receita anual, uma vez acrescentadas as omissões de receita que foram apuradas no procedimento, que, ora, foram cancelados. Pelo voto dar provimento ao recurso voluntário. Esse deu um trabalho do cão, e eu acho que é o trabalho que a fiscalização deveria ter feito. Deu trabalho porque, como é que você vai aferir a omissão de receita? Seria fácil descartar e dizer assim, eu não consigo fazer. Mas eu mostrei ali com uma amostragem de um período de 3 dias no mês de janeiro do ano que existiam elementos convergentes. E a apresentação dos dados pela contribuinte são absolutamente consistentes, assim, em termos de materialidade e compatibilidade dela. A fiscalização vai lá e pega todo o depósito bancário, não, isso aqui nada comprova e lança 10 milhões e 200 de opção de receita. Para mim, aí é absoluta a incerteza do lançamento e tratar a presunção legal como punição. Não pode ver. Aí eu acho que desbordou completamente. Embora eu tenha afastado lá a nulidade da autuação. Fala, Gustavo. Eu apertei sem querer. Apertei sem querer. Alguém quer comentar, questionar? Presidente, eu fiquei em dúvida se o resultado, a sua conclusão, se não seria a nulidade do auto. É aquela linha tênue, mas vamos lá, Gustavo. Agora eu vou falar. Na verdade é o seguinte, eu sempre tive essa dúvida, eu já errei e já confessei isso em voto, viu? E reconheci nulidade de autuação por desobediência ao 142 do CTN. Mas eu acabei revendo, porque o problema é o seguinte, uma coisa é você não declinar os motivos de direito de fato na auto-infração, ou declinar motivos de fato incompatíveis com os motivos de direito. Aí você teria a aplicação do princípio da teoria dos motivos determinantes. Outra coisa é você declinar os motivos de fato, declinar os motivos de direito, mas não lastreá-los com elementos de prova. Aí você não teria uma nulidade, você teria sim uma improcedência, como botou o Matosinho, pelo menos é o meu entendimento. E esse caso aqui, o que fica mais evidente para mim é que é o seguinte, o ônus da prova, no caso do artigo 42, ele, de fato, como até você colocou, Cláudio, ele é distribuído. Até a caracterização da hipótese de omissão, de presunção, o ônus é do fisco. A partir do momento em que há a caracterização, aí sim, o ônus passa a ser do contribuinte. Aqui, até pela lógica temporal do que aconteceu, o contribuinte apresenta 11 mil laudas de documento, e o fisco recebe isso em 3 dias, lavra o auto de infração, desde que o fisco não se desincumbiu do ônus provável que nasceu para caracterizar a própria hipótese. Oi? Há precedente judicial nessa celeridade. Tem? É mesmo? Ok, em que sentido, Paulo? Depois a gente Para conversa. reconhecer. Aí te perguntar, é para reconhecer a unidade? Não, depois a gente conversa. Tá bom. Mas, enfim, o que eu entendo é a falta de lastro aqui é mais do que não comprovar a omissão. Ela não comprova a própria hipótese que permite a assunção da presunção. A aplicação dela. É nesse sentido que eu vejo assim. O contexto não era de aplicação. Pelo menos em princípio. É de investigação, né? Investigação. Investigação. Exatamente. O contexto não era de aplicar, porque senão fica muito fácil. Tudo bem. Contribuinte pode ter errado, ter registrado. Você falou, podia ser arbitramento, podia ser confusão patrimonial e trazer a outra junto. Não, 42. Agora, eu concordo com o Gustavo, com o Matosinho, que não é novidade, que para mim é muito mais improcedência. Eu estou em dúvida, não estou. Não, sim. É uma linha tênue, como o Matosinho falou. É tênue, porque, de fato, ele acaba afetando a discussão do julgamento, porque ele tem curto prazo. Nós temos curto prazo para julgar e transferiu para o julgamento, na verdade, dessa apuração. Então, é um caso tênue, mas, assim, vou dar aqui de base que cumpriu o rito processual, o rito procedimental, intimou, identificou o crédito. Mas parou aí. Né? Então, assim, aí é a questão da caracterização
de fato. Aí pegou o pacote de crédito, excluiu lá alguns, né, as transferências e lançou. A lei fala que ele precisa a cobrança de aluguéis e economia por boleto, a maior parte dessa receita é boleto. Então, no mínimo intimar, cara, então me traz aqui. Quem são? Me traz os contratos, e mostra que você administra. Ah, não, mas não sou eu, é na verdade, quem administra é a minha outra empresa. Ah, bom, então aí qual é? De quem é essa receita? Me mostra se reconheceu. Não tem nada disso. E a escrituração contábil, né? Mesmo que ela não individualize. Tem mal sintética, os lançamentos são absolutamente sintéticos. Mas a escritura, por exemplo, na parte bancária, até onde eu examinei, para mostrar, todos os lançamentos, não é aquele por partida global, pelo menos. Tanto que eu consegui identificar páginas. Né? Foi assim. É mais ou menos assim, né? A lei diz que eu preciso intimá-lo para comprovar a origem. Ela não diz que eu preciso examinar os documentos que ele vai apresentar na resposta. Então, você tem que intimar e intimei. Agora, impressiona ter resolvido isso em 3 dias, quer dizer, recebe toda essa documentação em 3 dias. E não é caso de decadência, porque às vezes tem o problema da decadência. Eu não tinha decadência. E não era. Na receita para isso. Não tem. Às vezes está com prazo acumulado, trabalho acumulado aí. Mas ele está correndo para sair fora. Uma inflação de 10 milhões, né? Com essa quantidade de documentos e lavro alto em 3 dias. Né? Deixa eu ver, você que é foi chefe de fiscalização e tal, nesse caso aí, não sei se. Como é que você vê essa situação? Eu concordo com a sua análise, né? Agora, eu estou confiando, né, que no caso o contribuinte quis colaborar e foi preguiçoso, vamos dizer assim, mas tem que tomar cuidado muitas vezes com isso, né, porque o contribuinte é craque em deslizar, escorregar durante a fiscalização e depois ele faz toda essa colaboração, esse espírito colaborador na impugnação, faz farta documentação e deixa a gente aqui numa situação difícil. Mas como o relato mostra que a fiscalização foi muito pouco, ele estava durante a fiscalização o contribuinte. Não foi possível identificar, por exemplo, se ele apresentou esse volume, mas é muito semelhante ao que ele relata ali, assim, e trouxe na impugnação de forma ágil, né? Então, parece, e o fiscal recebe, ele cita que ele está entregando aquela documentação e não fez ressalva, não recebe, que daí o fiscal normalmente fala, não, está dizendo que está entregando aqui 50 volumes e eu estou, entende? Não estou aqui, já faz a ressalva, não tem ressalva. Então eu acredito bastante na hipótese que o contribuinte relata, né, que ele entregou, ele recebeu, devolveu 3 dias para ele, sem nem juntar os autos, nem considerar nada. Então, assim, Eu acho que está bem fundamentado o seu voto. Não concordo também com a ideia de levantar que seria na unidade do auto, mas... eu fico mais preocupado, assim, exatamente não tem anuidade por causa desse ponto, Ricardo, que o contribuinte sacana, assim, cara, né, então, assim, a nulidade nesse caso, reserva para aquele que não intimou, não individualizou, né, para justificar e já lançou, alguma coisa assim. Mas, para configurar daí o crédito tributário, aí ele tem que examinar, né, e pedir mais esclarecimentos. Ok? Mais alguma observação, questionamento? Paulo? Com relator. Gustavo? Com relator. Ricardo? Com relator. Flávio? Com relator, presidente. Léo? Também acompanho. Fabiana? Não comentei nada antes para deixar para agora. Queria dar os parabéns para o presidente, que fez uma análise certamente muito trabalhosa de planilhar essa análise documental. Assim, eu sei o trabalho que dá até tendinite se bobear, né? Tá. Eu acompanho o relator. Obrigado. Não, realmente, assim, é um trabalho difícil esse porque ainda vários volumes, nem sempre a identificação era tão simples, mas... Eu que não enxergo direito, acho um trabalho fantástico, assim, porque analisar documento em PDF, que às vezes sequer está bem legível, simplesmente até a maior parte era legível. Tinha alguma coisa que era mais apagadinha, mas pelo menos para a amostragem.
Vamos registrar. Então, aqui eu só complementei no fecho do meu voto, então, vou registrar a preliminar nulidade e no mérito não dá provimento ao recurso. Então, por unanimidade de votos, né? Vencemos o primeiro dia. Vencemos. Eu acho que a gente conseguiu vencer. Eu vou trazer só uma coisa que eu perguntei, só para terminar o julgamento aqui, desculpa. E esse último parágrafo aqui com relação ao AD, que você até deixou de ver em vermelho? É só porque eu não tinha colocado ele na primeira versão e esquecido de... E a conclusão é a seguinte: como ele teve omissão de receitas, foi acrescentado ao que ele declarou. E aí estourou o limite, ele foi excluído. Com a exclusão, o cancelamento do auto, ele não precisa ser excluído, ele está dentro do limite. Eu só tenho uma dúvida procedimental. A gente tem que decidir ou essa decisão não teria que ser levada lá para o processo que ele está discutindo a exclusão? Não, está junto. Está junto. Ele está em aberto. Ah, tá. Beleza. Matheus, lembrar de botar a ausência momentânea da Andréa. Tá, vou anotar. Desculpa, presidente, é porque eu não... Não, tranquilo. Só falar para vocês, aquele processo da intempestividade, ele não era fácil de qualquer maneira, então não é preguiça minha. A denúncia espontânea na apresentação de DCTF, uma multa, né? Então vai ser súmula caixa, mas a gente vota ele, traga o voto escrito. Ok. Em termos de obrigação acessória, né? Primeiro de obrigação acessória. Isso, em destempo, tem a súmula caixa 49. Eu não concordo com essa súmula, mas temos que cumprir. Você não concorda? Eu acho que a denúncia espontânea tinha que englobar a obrigação acessória, mas é uma questão... Posso desligar, presidente? Pode. Então vamos lá. Isso foi decidido também no âmbito do judiciário, foi não, Flavinho? Eu só não concordo, mas foi pacífico o entendimento. Só para registrar formalmente, Paulo, acho que já falei, né? Unanimidade, registrar pela unanimidade, no mérito dar provimento ao recurso, ausente momentaneamente, conselheira Andréia. Então, concluída a nossa pauta de hoje, podemos encerrar